Então, para fixar a nossa aula sobre coordenadas geográficas, ou sobre o algoritmo de cálculo de diferenças de horas, nós vamos trazer alguns exemplos aqui para deixar mais claro a nossa aula. Então, vamos considerar a seguinte situação. Suponhamos que você esteja saindo de um ponto mais a oeste de Goiânia para um ponto mais a leste de Goiânia. Então, você está saindo de um hemisfério para outro, então você vai ter que somar. Você está saindo do hemisfério, certo? Você está saindo de um hemisfério diferente, oeste para leste. O algoritmo diz que você tem que somar. P1 a cidade de origem para P2 a cidade de destino. Então, vamos fazer a soma entre as longitudes. 90 graus de longitude oeste mais 60 graus de longitude leste. Temos 150 graus. A diferença entre a cidade B e a cidade A. A diferença de longitude. Vamos agora transformar graus em horas. Ou converter graus em horas. Então, o resultado de 150 dividido por 15, você vai ter a conversão de graus em horas. Então, isso significa que a diferença entre o ponto A, né, o ponto de origem para o ponto de destino, a diferença entre eles é de 10 horas, certo? Isso significa, né, que as horas entre essas duas cidades vão somar, né, vão ser diferentes em cerca de 10 horas. Então, o terceiro passo diz o seguinte, o algoritmo diz o seguinte, você tem que levar em consideração a posição P2 de ponto de destino em relação ao ponto de origem, P1. Se P2 estiver a leste de P1, você vai somar. Né? Se estiver a oeste, vai subtrair. No caso, P2 está o quê? A leste de P1. O que você vai fazer? Você vai somar. O quê? Você vai somar a hora em que você saiu, certo? Vamos lá. A hora em que você saiu, que foi 9 horas, com a diferença de horas entre a cidade A e a cidade B. Isso significa que no ponto B, quando você saiu às 9 horas, a cidade B, era exatamente 19 horas. Certo? Então vamos lá. Encontrou a hora em que a hora simultânea, né, da cidade A à cidade B, você vai o quê? Você vai tentar encontrar agora a hora exata em que esse viajante vai desembarcar na cidade B, considerando que ele está num trajeto de 3 horas de viagem. Então o que é que vai acontecer? Ele vai somar a hora local da cidade B com as horas de voo. 19 mais 3 horas. Então ele vai chegar pontualmente na cidade B às 22 horas. Certo? Vamos a mais um exemplo para fixarmos melhor a nossa aula. Suponhamos agora que você esteja vindo, né, do ponto de origem P1 para P2, ponto de destino seja em um hemisfério ainda diferente, mas você esteja saindo do leste para o oeste, ou seja, horas mais adiantadas para horas mais atrasadas. Em todo caso, você está saindo de quê? De um hemisfério diferente. O algoritmo diz que você tem que subtrair as horas. Né? Aliás, você tem que somar as longitudes e subtrair as horas. Você vai somar essas longitudes. Temos aqui longitude oeste, 60, na cidade A, ponto de destino, e na cidade de origem, ponto 1, temos 90 graus de longitude leste. Certo? Então vamos lá. Você vai somar 90 graus mais 60 graus. Você vai ter 150 graus, que é a diferença de longitudes entre a cidade A e a cidade B. O que você vai fazer? Transformar ou converter graus em horas. 150 graus dividido por 15, você vai ter 10 horas, que é a diferença de horas entre a cidade B e a cidade A. O que você vai fazer agora? Ver a posição entre P2 e P1. P2 estando
a leste, você soma o ponto P2 de destino, estando a oeste, você vai subtrair. Nesse caso, nós observamos que P2 está o quê? A oeste de P1. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair, nesse caso, nós vamos subtrair o quê? A hora que você partiu, veja só, você partiu às 9 horas, e a diferença de hora, lá entre a cidade B e a cidade A, é 10, então você vai fazer 9 menos 10. Então, menos 1 hora. Certo? Então, isso significa que, enquanto lá era 9 horas, lá na cidade A, P2, de origem, você estava o quê? Lá a hora era menos 1 hora. Então, temos aqui uma situação em que você, no caso, vai somar. Vai somar agora. Quarta etapa. Menos 1 hora, que é o quê? A hora exata da cidade A, com que as horas de voo, que se deslocou da cidade B para a cidade A, 9 horas da manhã. No caso, 9 horas de voo, às 9 horas da manhã. Então, você vai o quê? Somar as horas de voo com a hora exata em que era quando você partiu da cidade B para a cidade A. Então, você vai ter menos 1 mais 9 igual a 8 horas da manhã, que é a hora exata em que você vai chegar no seu destino, no ponto 2. Vamos a mais um exemplo. Vamos considerar agora o deslocamento de pessoas no mesmo hemisfério. Então, vamos aqui, no hemisfério oeste. Suponhamos que você esteja no mesmo hemisfério, no hemisfério oeste, você esteja saindo da cidade B para a cidade A. Ponto 1, ponto 2. Então, o algoritmo diz que se você sair de uma cidade que esteja no mesmo hemisfério, você vai subtrair as longitudes. Então, vamos lá. Você vai subtrair. Então, temos aqui 80 graus, 180 graus de longitude oeste, 120 graus de longitude oeste ainda. Subtrair, nós temos menos 60 graus de longitude oeste. Vamos o quê? Transformar ou converter graus em horas. 60, menos 60 graus de longitude oeste, dividido por 15 graus, menos 4 horas. Que é a diferença entre a cidade B e a cidade A, né, de menos 4 horas. Terceira etapa, observar a posição do ponto de destino em relação ao ponto de origem. Se o ponto de destino, P2, estiver ao quê? A leste, soma. Se estiver a oeste, subtrai. No caso, P2, que é ponto de destino, está o quê? A oeste de P1. Então, você vai subtrair. Então, menos 4 subtrai o quê? A hora, a diferença de hora entre as cidades, menos 4, mais o quê? Você vai subtrair menos 4, menos 10 horas, que é a hora em que você saiu de lá. Você saiu do ponto B para o ponto A às 10 horas da manhã. Você tem uma diferença de menos 4 horas em relação à cidade B, né? Na cidade A e na cidade B. Menos 4, menos 10. Você vai ter menos 14 horas. Certo? Então, quarta etapa, você vai somar. Agora, você vai fazer uma somatória. Aqui. Menos 14 horas era o que? A hora exata da cidade A, quando você saiu daqui na cidade B, às 10 horas. Então, a cidade estava a menos 14 horas. Então, vamos lá. Você vai somar a quantidade de horas de voo, né, as horas de voo, com menos 14 horas, que é a hora exata lá do ponto A. Então, menos 14 mais 3 horas, você vai ter menos 11 horas. O algoritmo diz que se encontrar um horário negativo, que é esse horário aqui, você vai somar com 24. E a hora será do dia anterior. Certo? Então, o que vai acontecer? Você vai somar, certo? Aí tem uma segunda etapa. Observe, se o número aqui, na quarta etapa, der negativo, menos 11 horas, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma conversão. Você tem que somar menos 11 horas, o resultado,
com mais 24 horas. Você vai ter o quê? 13 horas. Isso significa que se você, né, saiu às 10 horas aqui, e você viajou 3 horas para a cidade A, que está a 180 graus de longitude oeste, lá quase no âmbito meridiano. Então você vai ter o quê? Você vai ter que você vai chegar lá às 13 horas do dia anterior. Certo? Vamos a outro exemplo. Então chegar lá vai ser às 13 horas do dia anterior. Outro exemplo. De oeste para oeste. Você está saindo da cidade A, P1, para a cidade P2. É a mesma situação, só que você está se deslocando, né, de horas mais atrasadas para horas mais adiantadas. Hemisférios iguais, vamos subtrair as longitudes. 180 graus de longitude oeste, menos 120 graus de longitude oeste, 60 graus. Então vamos fazer o quê? Converter graus em horas. Vamos ver aqui. Divide 60 graus por 15. Certo? 15 graus. Então tem aqui 4 horas. Agora a diferença entre a cidade A e a cidade B. O que você vai fazer? Terceira etapa, verificar. Ponto de destino está a oeste ou a leste? De P1, no caso. O ponto de origem. Então, no caso aqui, você observa que P2 está a leste de P1. Se está a leste, você vai somar. Isso é via de regra. Então, você vai somar 10 horas, que é o quê? Que é a hora em que você saiu de lá, 10 horas, com o quê? Com a diferença de horas entre a cidade B e a cidade A. 10 horas mais 4 horas, você vai ter 14 horas. Era a hora exata da cidade B quando você saiu da cidade A, às 10 horas. Então, o que vai acontecer? Você agora vai somar as horas, vai somar a hora exata lá da cidade B, a hora exata, as 14 horas que você saiu lá, né? Saiu às 10, na cidade B aqui era 14 horas. Então, você vai somar a hora lá da cidade B com as horas de voo ou de deslocamento que você percorreu da cidade A para a cidade B. Então, você vai fazer 14 horas mais 2 horas. Você vai ter 16 horas, que é a hora em que você vai chegar aqui na cidade B. Saindo aqui da longitude 120 da cidade A para a longitude 180 na cidade B. Então, a hora exata de chegada do seu voo na cidade B, saindo às 10 horas, lá da cidade do ponto A, você vai chegar pontualmente às 16 horas, gastando 2 horas de viagem. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa aula sobre coordenadas geográficas. Assista às aulas, leia o material e estamos em interação nos grupos de redes sociais para tutoriar qualquer dúvida sobre a aula. Forte abraço e até mais.